Por acaso eu fui buscar dentro do meu caderno. Je vu que vous avez des cahiers, mais vous n'écrivez pas. Eu vi que vocês têm caderno, mas vocês não se escrevem. On avait donné les cahiers à tout le monde. Entregamos caderno a todo mundo. Isaac, tente le seu caderno. Cadê seu caderno, Isaac? Esqueceu. Adrien, Adriano. seu tente. Richard, seu. Amen. Também Levé de Jacob. o voto do Jacó. Genèse 28, 10 à 22. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Genèse chapitre 28, Gênesis capítulo 28, verset 10 à 22. versículo 10 até 22. Amos 3, 3. Depois o livro de Amós, capítulo Écrivez 3, d'abord le verset, nous versículo allons lire 3. ensemble. Pode escrever primeiro, depois vamos ler. Amós Amos 3, 3, 3. Amós 3, 3. Ecclésiaste chapitre 5, Eclesiástico, capítulo 5, 5, verset 3 à 5. versículo 3 até 5. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 5. Matthieu chapitre 5, Mateus, capítulo 5, verset 33 à 37. versículo 30 até 37. 33 até 37. 33 até 36. E 7. 7. Obrigada. Je répète encore les versets. Genèse chapitre 28, verset 10. Vou repetir de novo. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até 22. Amos 3, 3. Amós 3, 3. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 5. Matthieu 5, 33 à 37. Mateus 5, 30, 33 até 35. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nous allons commencer sur le livre de Genèse. vamos começar para ler o livro de Et Gênesis. nous allons lire Amos 3, 3. E depois o Amós 3, 3. Mettons tous debout qu'on fasse la Vamos nos lecture. colocar de pé para honrar a palavra de Deus, por favor. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arão. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, E chegou a lugar onde passou a noite, car le soleil était couché. pois já o sol era posto. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, Tomou uma das pedras daquele lugar et il se coucha dans ce lieu-là. e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Il y eut un songe, E sonhou. et voici une échelle était appuyée sur la terre, E esse era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. et son sommet touchait au ciel. E os seis tocava nos céus. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta E postérité. eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. E a tua semente será como pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Voici, prospère, je suis avec toi. E eis, Marina, próspero, estou Je contigo. te garderai partout où tu iras. Te guardarei por onde quer fosse. Je te ramènerai au Brésil, E te farei tornar a esta car je ne terra, t'abandonnerai point. porque não te deixarei. Oh, que je n'ai
exécuté ce que je dis. até que te haja feito o que te tenho dito. Jacob se réveilla de son sommeil et dit certainement l'Éternel est enseigné ici au ministère. Amém. Pois Jacó, acordado do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e não sabia. Et je ne savais pas. Il lui peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu pour toi. E temeu e disse: quão terrível e este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jésus. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Soulignez le verset 20. Pode sobrelinhar o versículo 20. Furez le nom de Jacob, mettez ton nom. Sobrelinha o nome do Jacó e pôs o seu nome. Prosper fit un vœu. Marina fez voto. Est-ce que tu es ensemble avec nous? Você está junto conosco? Je ne dis pas d'effacer ta Bible, mais là on a écrit Jacob, tu mets ton nom. Não apaga, mas onde colocou o nome de Prosper Jacó, coloca o fit seu un nome. vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant, dans la version d'Arbi on a écrit, pendant le chemin, pendant mon parcours, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et les habits pour vêtus. E Jacó, Marina, fez voto dizendo: se Deus for comigo e me guardasse nesta viagem o caminho que faço e me der pão para comer e vestes para vestir. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera quoi? La maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout E ici. esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amos 3:3 rapidement, tu peux lire Amos 3:3 rapidement. Amos, je ne sais pas si à côté d'Ézéchiel, si à côté de Matthieu. Isso. Tu l'as Matthieu? Amós 3:3, vamos ler em nome de Jesus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Asseyez-vous. Pode sentar-se. Nous entrons maintenant dans notre parole. Entramos agora na nossa palavra. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nous commençons notre 12 jours de prière. eis que começamos os nossos 12 dias de oração. Le diable ne nous décourage dans la prière. O diabo gosta de nos desmotivar na oração. Il sait que si nous nous levons dans la prière, Ele sabe quando nos levantamos na oração, les choses doivent changer. as coisas devem mudar. Nos statuts doivent changer. Nos status têm que mudar. Nos vies auront une transformation. Nossas vidas vão se transformarem. Dans la vie, nous avons des choses. Na vida temos duas coisas. Si tu n'avances pas, Se você não avançar, tu recules. você vai recuar. Si tu n'avances pas, Se você não avançar, tu recules. você recua. Et tu dois avancer Você tem que avançar. chaque semaine, Toda semana, chaque mois, cada mês, chaque jour, todo dia, chaque trimestre, todos os chaque trimestres, année. cada ano. Il faut se sentir à toi, il y a un avancement. Você tem que sentir em você mesmo que há avançamento. J'aimerais te dire une chose, Eu gostaria de falar alguma que coisa. la parole de Dieu ne peut pas être compliquée. A palavra de Deus não pode ser complicada. Ne peut jamais être compliquée par les autres. Nunca pode ser complicada pelas outras pessoas. Oui, elle peut être compliquée par l'application, mais non par la compréhension. Pode ser até complicada pela aplicação, mas nunca pelo entendimento ou compreensão. Oui, par l'application est difficile, Pois a aplicação é difícil, mais par sa présentation mas na sua apresentação n'est pas facile.
Não é fácil. C'est pourquoi je me suis dit, je serais vraiment trop bas Por aujourd'hui. isso que eu falei hoje que você é muito básico. Nous sommes en train de parler des choses qui concernent ta vie. Pois estamos falando das coisas que têm a ver com as suas vidas. Alléluia. Amém. Parce que l'avancement est une obligation. Pois avançamento é uma obrigação. La prière peut prendre le dernier de la famille et il devient le premier. A oração pode pegar o último da sua família e se tornar o primeiro. Plus tu pries, A mais que você ora, plus tu t'approches de Dieu. mais você se aproxima de Deus. Plus tu pries, Mais você ora, plus Dieu se révèle à toi. mais Deus se revela a ti. La chose la plus difficile A coisa mais difícil que l'homme en a, c'est le moment de la que prière. homem tem é o momento da oração. Tu peux regarder la télévision pendant 5 heures du temps. Você pode até assistir TV durante 5 horas. Mais une fois tu as besoin de prier, 10 minutes ou 5 minutes, tu es trop fatigué. Mas uma vez que você quer orar pelo menos 10 minutos, você sente o cansaço. Le diable sait. O diabo sabe. Parce que l'unique moyen Pois o único maneira, a où única l'homme maneira peut parler à Dieu, que é preparado a Deus c'est au moment de la é prière. aquele momento da oração. La prière, A oração c'est le dialogue é o diálogo des deux esprits. de dois espíritos. Dieu est esprit. Deus é espírito. Dieu n'est pas charnel. Deus não é carnal. Dieu est esprit. Deus é espírito. Il faut que tout celui qui s'approche de lui, Convém que todo aquele que se aproxima a Ele, qu'il devienne aussi esprit. que Ele se torna também espírito. Nous sommes au mois de janvier Somos no mês de janeiro. et nous sommes dans une année de lumière, E somos no mês da luz. une année No ano da de luz. perfection. Ano de perfeição. Quand nous disons la perfection, Quando falamos de perfeição, autrement dit, outro termo, je te donne un exemple. estou te dando um exemplo. Tu sais, il y a une femme dans la Bible, Havia uma mulher dentro da Bíblia. son nom c'est la femme O samaritaine. nome dela era a mulher de La Samaria. Bible n'est pas donné son nom propre. A Bíblia nunca deu o seu próprio nome. Nazo yo kote na yo kayo. Comprendre? Na qui était. Nazo ka marina mta interpréter. Fona yo ka marina interpréter. Alléluia. Amém. Cette femme, Aquela mulher, son nom ne représente pas. o nome dela não foi Mais il y a apresentada, une qualification de sa ville. mas a qualificação da vida dela. La femme samaritaine. A mulher da Samaria. En termes de discipline de l'église, Em termos de discípulo da igreja, on devait la chasser de l'église. deveria ser expulsa da Elle a igreja. connu 5 divorces. Ela conheceu 5 divórcios. Elle a marché avec 5 garçons. Andou com 5 moleques. Et elle vivait encore avec 6e personne. E ela vivia também com a 6ª pessoa. Maintenant, elle a rencontré la 7e personne. E ela encontrou a 7ª pessoa. Oh, le chiffre 7, Ora, o número c'est la 7 perfection. é a perfeição. Est-ce que je parle à quelqu'un? Estou falando para a pessoa. Oh Jésus. Alguém entende? Oh Jésus. Oh, Jesus. Cette femme-là, Aquela mulher humiliée, foi humilhada. une réputation mauvaise. Tinha uma má reputação. Mais il a fallu que cet homme de Galilée Deveria que aquele homem de Galileia passe par là passasse por pour lá la consoler, para consolá-la, pour la guérir. para C'est curá-la. pourquoi la première réaction de Jésus, Por isso a primeira reação de il Jesus demandait à cette femme, era de pedir para aquela mulher: donne-moi de l'eau. dá-me água. Pourquoi Jésus te demande de l'eau? Por que Jesus está pedindo água? Donne-moi de l'eau. Me dá água. Donne-moi de l'eau. Dá-me água. não. Diz: não, Moi avec vous, você como il n'y eu, a pas une relation. não há nenhuma Moi relação. je suis samaritain Eu sou samaritana et tout le monde sait que la Samarie c'est une ville maudite. e todo mundo sabia que a cidade da Samaria era amaldiçoada. Dès que tu foules tes pas à la Samarie, c'est comme si tu es contaminé à une malédiction. Uma vez você colocar seu pé na Samaria, contamina de maldição. J'ai beaucoup aimé l'entretien de cette femme. Eu gostei muito a conversa com aquela mulher. Jésus lui disait, Jesus dizia: si tu connaissais les dons qui appartenaient, se você sabia o dom que c'est pertencia, toi qui devais me demander de l'eau. você que deveria me pedir água. Dans la vie, écoutez-moi, Na vida, me escuta si bem. Dieu commence à te demander, Se Deus começa para te c'est pedir, qu'il a amené beaucoup pour te donner. quer
dizer que Ele trouxe muito para te entregar. Si Dieu commence à te Se demander, Deus é o primeiro para te si pedir, tu ressens en toi de faire quelque chose pour le bien de l'église, se você sente no seu coração algo de fazer o bem na igreja, c'est que Dieu a amené de grandes choses pour te donner. quer dizer que Deus colocou grandes coisas para te Il est entregar. la source du salut. Ele é a fonte de C'est lui le salvação. sauveur de l'humanité. Ele é o salvador da humanidade. Il s'incarne à l'homme. Ele se encarna em homem. Il se révèle à l'homme Ele se revela em homem. en termes de Em bénédiction, termos de bênção, de miracles, de milagres, de désirs que tu en as besoin. dos seus desejos que você tem. Alléluia. Amém? Il a écouté la prophétie. Escutou a profecia. Toi, tu vis avec 5 garçons. Você vive com 5 moleque. Et le 7e, E a non, et le 6e que là tu as là, o sexto que você tem n'est pas encore ton mari. não é ainda seu marido. C'est moi qui est ton mari. Agora sou eu. Moi, ça n'a pas de mibali 6, bango no subana semence. Aquela mulher andou com 6 homens e nenhum deles tinha semente. Eza ye bambeli nde baboya ete me yenda zobo ya mibali. Não foi os homens que estavam recusando ela, mas foi ela que recusava. C'est elle qui demandait le divorce. Foi ela que pedia divórcio. Tu n'as pas la sémence. Você não tem semente? Les jours, elle a rencontré l'homme qui a la sémence. O dia que ele encontrou o homem que tinha semente, Oh. C'est pourquoi, écoutez-moi, por isso escuta eu il bem. y a des hommes qu'on appelle Iris. Há homens que se chamam Tu Uris. n'as pas la sémence Você não tem semente de donner à Bathsheba. de entregar para o Les Bathsheba. jours, il entrera dans le palais. O dia que ele entrará no palácio, Il rencontrera David. ele vai encontrar o Davi. Et il aura la Ele sémence. vai ter a semente Et la vie entrera. e a vida vai entrar. Cette personne, A sétima c'est la pessoa perfection. é a perfeição. Alléluia. Amém. Laisse que la perfection Deixa que a vienne perfeição dans tous les domaines de ta vie. entre em todas as áreas da sua vida. Tu as beaucoup pleuré. Você chorou muito. Que les années ne répètent pas. Que os anos não se repitam On ne mais. peut pas prier un Dieu mélancolique. Não pode orar Deus melancólico. Un Dieu qui se lamente. Deus que sempre se lamenta. Non. Não. Là, il n'est pas mort à la croix. Não morreu na cruz. C'est lui qui est mort à la croix. Aquele que morreu na cruz. Il est mort Morreu pour habiter en toi. para morar em você. Il est mort Ele morreu pour qu'il agisse en toi. para que ele agisse em você. Il est mort pour qu'il se manifeste en toi. Ele morreu para que se manifeste em você. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Jésus est Dieu. Jesus é Deus. Aleluia. Amém. Et nous sommes dans le mois de la confirmation. E somos no mês da confirmação. J'ai beaucoup aimé la Eu Bible. gostei muito a Bíblia. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o regarde. seguinte, escuta eu. Deux personnes Duas ne pessoas peuvent jamais marcher ensemble não podem andar junto sans pourtant être convenus. se não estão em acordo. Deux personnes Duas ne pessoas peuvent jamais marcher não ensemble podem andar juntos sans pourtant être convenus. sem ter acordo entre eles. Regardez ici, j'ai une intuition ici. Olha aqui, eu tenho uma intuição. Ça, c'est Dieu. Aqui é Deus. Ça, c'est toi. E esse é você. Maintenant, vous êtes entre Dieu et toi. Agora você está entre Deus e você. Amos, c'est le prophète messianique. Amós era o apóstolo messiânico. Il dit ceci. Dizia o seguinte: Dieu et l'homme Deus e homem ne peuvent jamais marcher ensemble não podem andar juntos sans pourtant être convenus. sem ter acordo. Amém. Je monte maintenant ma prédication. Agora estou subindo na minha pregação. Deux personnes, Duas pessoas, moi prospère eu et Dieu, e Deus, on ne peut pas marcher ensemble não podemos caminhar en junto 2022 em sans 2022 pourtant être convenus. sem ter em acordo. Et nous allons faire un vœu à Dieu. E vamos fazer um voto a Année Deus. de lumière, Ano da luz, de perfection, de perfeição, de confirmation. de Mais confirmação. nous allons faire un vœu. Mas vamos fazer um voto. Alléluia.
Amém. C'est Dieu d'un côté É Deus de um lado, et l'autre côté c'est vous. o outro lado é você. S'il n'y a pas un accord, Se não há acordo, s'il n'y a pas une convention se não há uma convenção entre toi et Dieu en 2022, entre você e Deus em 2022, tu continueras toujours à pleurer. você vai continuar choramingando. Tu continueras toujours à se lamenter. Você vai continuar se lamentando. Tu sais, Sabe? la jalousie ne se montre pas comme ça dans les yeux. A ira não se mostra assim nos olhos. La jalousie, ça se montre par les injures et les critiques. A inveja não se mostra somente na zombaria e crítica. Celui qui a Jésus Aquele que tem est Jesus au-dessus de tout le monde. é acima de todo mundo. Même si ton présent ne dit absolument rien. Mesmo que o seu presente não representa Ne nada. crains rien. Não tema, Parce que Dieu est avec toi. pois Deus está contigo. Il se lèvera. Ele se levantará. Celui qui mettra le poids pour ta vie. É aquele que vai citar o seu apoio. Mais dans 2022, Mas em s'il n'y a 2022, pas l'accord, se não há s'il n'y a acordo, pas une se convention não há uma convenção entre moi et Dieu, entre Deus e eu, il faut qu'il y ait un accord. deve ter acordo. Tu as besoin de la bénédiction. Você precisa de bênção, não Tu é? as besoin de mariage. Você precisa de casamento, não Tu as é? besoin d'aller, de voyager. Você precisa de viajar, não é? Tu as besoin d'acheter le véhicule. Está precisando comprando um veículo, carro, Tu viendras puiser dans la source. mas você vai pegar na fonte. C'est lui qui détient la source. Aquele que tem a fonte, S'il n'y a pas accord, se não tiver acordo, ça ne se réalisera jamais. nunca vai se realizar. La vie A vida est faite au choix está feita de et escolhas, aux engagements. também engajamentos. La vie A vida est faite de choix está feita de escolhas et d'engagements. e compromisso ou engajamentos. Alléluia. Amém. On ne peut pas marcher ensemble avec Dieu sans être convenu. Não podemos caminhar com Deus sem ter acordo. 90% des problèmes dans les couples, c'est manque des accords. 90% dos problemas no casais é a falta do acordo. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on a commencé notre amour. Você nem sabe como que foi começado o amor. Parce que l'amour peut naître, Pois o amor pode até l'amour nascer. peut grandir, O amor pode até l'amour crescer. peut avoir des blessures, O amor pode ter machucados. l'amour peut mourir Amor pode também et morrer. l'amour peut ressusciter. O amor pode até ser Parce ressuscitado. qu'il n'y a pas l'amour dans le mariage. Pois quando não tem amor no L'amour est casamento, hors du mariage. o amor está fora do L'amour casamento. vient dans le mariage. O amor vem dentro do casamento. 90%, il 90% y a manque de convenu. há falta de conveniência. Tu m'as aimé, Você me amou? tu aimes beaucoup m'épouser, Você quer mesmo me casar comigo? et il faut quand même une garantie. Tem que ter uma garantia. Que dans l'espace d'une année, E no espaço de um ano, tu sais, moi je suis l'aîné de la famille, você sabe que sou a mais velha da minha Quand je vais família. t'épouser, Quando eu vou casar com você, la nièce viendra habiter ensemble avec nous. a sobrinha vai vir aqui morar conosco. Parce que dans la logique, quand les mariés se sont mariés, dans 3 ans, il faut les laisser eux-mêmes 3 ans Na d'évolution. lógica, quando os casais são recém-casados, tem que deixar ele durante 3 anos sozinho. Si les témoins gênants sont venus, Se os testemunhos vêm no casamento, tu connais les témoins gênants? Yo kende vana na bango. os testemunhos constrangidos, vai lá, Ce sont mora des com émissaires. eles, Ce sont des émissaires là. são os atrapalhados. Ils créent des problèmes. Sempre criam problemas. Maintenant, si vous êtes dans un salon, Agora, qui va quando você utiliser está lá la télécommande? na sala, quem vai tocar no Il y a une controle? guerre là-bas. Qui va faire ça? Há uma guerra, quem vai Celui qui a tocar? besoin de regarder sa mission. Aquele que quer, tipo, assistir o seu show. L'autre a besoin de l'information. Outra pessoa quer assistir jornal. Si les nouveaux couples se sont mariés, il faut les laisser 3 ans de vivre seuls. Se os recém-casados acabaram de entrar na sua casa, deixa eles sozinho. Parce qu'ils ont encore l'odeur de l'Égypte, Porque tem ainda o cheiro do Egito, de leur famille là. das suas famílias. Là-bas, on l'appelait bébé. Lá sempre chamava de neném, de Là-bas, on bebê. l'appelait
Ela chamava de o meu netinho, o meu filho de coração. E sempre se encontravam com cheiro de perfume. Mas lá não tem cheiro de perfume, mas o cheiro do corpo. Et là-bas aussi, il y a des guerres là-bas dans la chambre. E lá também tem guerra no quarto. Il y a des bombes. A bomba, bombardeado. Meu Deus do céu. Alléluia. Amém. S'il n'y a pas les accords, Se não há acordo, c'est pourquoi il y a des problèmes. por isso que há problemas. Les plus grands problèmes, je O mais grande problema é o dans seguinte: notre pays, em nosso país, RD Congo, RD Congo, c'est le problème des accords. é o problema dos acordos. Et la plus grande richesse, ça dit, E a mais riqueza c'est les désaccords. e o desacordo. Ce que les Africains aiment bien, c'est les désaccords. Quer dizer que os africanos gostam muito de desacordo. Il ne vient pas porter la solution, Eles não vêm para trazer uma solução. il vient encore allumer le feu. Só vêm para colocar mais C'est fogo. pourquoi aucune organisation là. Por isso, nenhuma organização dá certo. Cela veut dire Aquele manque que era des accords numa- de convenus. Para dizer que é uma falta de conveniência. Alléluia. Amém. Si Dieu est avec moi, Se Deus está comigo, écoutez le vœu de Jacob. escuta o voto do Jacó. Le vœu de Jacob O voto do Jacó. est le premier vœu mentionné dans toute la Bible. E o primeiro voto mencionado na Bíblia, Depuis la création desde a criação jusqu'à Jacob, até o Jacó, est la première personne a primeira de pessoa présenter à Dieu le premier vœu. apresentando a Deus o primeiro Ce n'est voto. pas Jacob est venu chercher Dieu. Não era Jacó que foi buscar a Deus, C'est Dieu qui est venu chercher Jacob. mas foi Deus que chegou até o Jacó. Par des rêves. No sonho, Il a révélé à Jacob ele revelou a Jacó de grandes choses. grandes Mais coisas. écoutez Jacob. Mas escuta o Jacó. Il dit si Dieu est avec moi. Ele disse: se Deus está comigo, Ça veut dire ceci. quer dizer o À seguinte: chaque fois que tu demandes à Dieu, toda vez que você pede algo para il faut Deus, mettre le conditionnel si. deve colocar o condicional Et se. si tu mets le si, E se você colocar o se, cela veut dire que tu ouvres une brèche de la grâce. quer pour dizer toi. você está abrindo uma brecha da graça de Dieu n'est Deus. pas ton ami. Deus não é o seu amigo Tu peux l'imposer. para você impor a ele. Bénis-moi Dieu. Non. Abençoa eu, Deus. C'est Não. pourquoi même Jabez, Por isso que o Jabez, il avait compris. ele entendeu. Il dit à Dieu, Ele disse a Deus: si tu me bénis, se você me abençoar, si tu me préserves, se você me si proteger, dans ta vie, se na il n'y a sua pas vida une brèche de la grâce, não há uma brecha da tu graça, souffriras. você vai Il sofrer. faut laisser une brèche Deve deixar uma pour la brecha miséricorde de Dieu onde a misericórdia de Deus tombera sur toi. vai cair sobre Nous você. sommes bénis par la grâce. Somos abençoados pela Nous graça. sommes sauvés par la grâce. Somos salvos pela graça. Si on se retrouve ce matin, c'est par la grâce. Se estamos aqui é pela graça. Si Dieu est avec moi, Se Deus está comigo, moi je disais ceci. eu dizia o seguinte: Il faisait ça le matin. ele fazia isso de manhã, de madrugada. Il faisait ça au mois de janvier. Ele fazia isso no mês de Le janeiro. mois de janvier, O mês de c'est le janeiro mois de départ. é o mês de saída. C'est le mois É o mês qui nous projette notre suite. que nos projeta o que segue. Il commençait à faire le vœu. Ele estava fazendo o voto. Si Dieu est avec moi, Se Deus está comigo, pendant qu'il faisait ça, enquanto ele fazia isso, après avoir depois, vu le merveille, vendo as il a maravilhas, vu les captifs, ele viu aqueles cativos, le saint ministère, os 5 ministérios, quitter saindo la région inférieure dos territórios inferiores pour monter dans la région supérieure. para subir nos territórios Et superiores. c'est de là que Dieu nous a appelés à la hauteur. E de lá que Deus nos chamou no altar. Alléluia. Amém. C'est pourquoi dans la spiritualité, Por isso, na il y espiritualidade, a une dimension há uma dimensão où l'homme doit quitter onde o homem tem que l'état deixar charnel, ao estado carnal aller rejoindre Dieu au ciel. para ir se juntar com Deus Et lá no le céu. ciel, E aquela c'est escada l'étape de la vie de prière. é um estado de etapa de oração.
il descend, il quittait la terre pour aller là-bas au ciel. Ele saía da terra para ir lá no céu. Et la Bible dit quand il s'est réveillé, A Bíblia diz quando ele acordava, il dit certainement. ele dizia certamente. Que signifie certainement en français? O que significa certamente? Le français. Hein? Affirmation? Uma confirmação, uma afirmação. Hein? Adverbe? C'est un adverbe. Certainement. Advérbio. Certamente significa. Português, minha filha. Agora em português. O que significa certamente? Realmente, Anglais. really, certainly. I don't speak English. I speak English literally. Miss Magna. Alléluia. Amen. Tu sais, je manquais l'encyclopédie. Agora estou faltando uma enciclopédia. Et le gré des vagues. Moi, j'aime beaucoup le gré des vagues. Eu gosto muito desse Tu connais le gré livro. des vagues? On a étudié avec le gré des vagues. Estudamos lá no Congo com um livro que se chamava O Gré de Vague. Oui, c'est un bon livre de la grammaire. O bom livro de gramático. Amen. Amém. Certainement, Certamente, Dieu est ici. Deus está aqui. Mais moi, je ne savais Mas pas. eu não sabia. C'est qu'il était ignorant. Quer dizer que ele era Il ignorante. marchait avec le Dieu. Ele andava com Deus. Parce que quand Dieu est venu, Pois quando Deus chegou, il a commencé à nous révéler. começou a revelá-lo. Je suis le Dieu d'Abraham. Eu sou Deus do seu pai Je suis Abraão. le Dieu d'Isaac. Eu sou Deus de Isaac. Il a rappelé à Jacob toutes les promesses. Ele lembrou a Jacó todas as promessas. Mais il était ignorant Quando ele era que Dieu ignorante, était là. quando Deus era ali. Comme Dieu est là, E como Deus está lá, je dois profiter pour faire des eu vœux. vou aproveitar para fazer meu voto. Écoutez Darby ce qu'il a écrit. Agora escuta o que ele escreveu. Si Dieu est avec moi Se Deus está comigo et me garde dans ce chemin e me guardasse nesse caminho, où je marche, onde que eu ando, lui second il a dit voyage ele disse da viagem, et Darby il a dit chemin. do caminho. Tu consultes rapidement. Chez nous en Afrique comme ça. Na África é assim, sempre consulta. Qui a encore une autre version. Quem tem outra versão? Là-bas on a écrit ici ma route. Voilà. Sobre a minha rua, o caminho, Qual minha versão, via. Bible explique. A versão Bíblia explicada. Mon téléphone ça dit. Hein? Semer au cours du voyage. Tá bom. Glória a Deus. Oumeli. Amen. Amém. Si Dieu Se Deus est avec moi está comigo et me garde dans ce chemin e me guardar neste caminho, où je marche, onde que eu ando, et ce qu'il me donne de pain o que me dá como pão et un vêtement pour me vêtir, e o vestido para me vestir, et que je retourne en paix e que eu voltasse em à la paz maison de mon Père, na casa do meu pai, l'Éternel sera mon Dieu. o eterno será o meu Senhor, L'Éternel sera mon o Dieu. eterno será meu Deus. Il a fait un grand vœu à Dieu. Ele fez um grande voto a Deus. Et à la fin, E no final, il dit ceci. ele diz o seguinte: Et cette pierre que j'ai dressée en monument e esta pedra que eu postei sera la maison de Dieu. será a casa do Senhor. Et de tout ce que tu me donneras, E tudo aquele você me entregará, je te donnerai. eu vou te dar. On a faiblesse, c'est un Zambé. Isso é a fraqueza de Deus. Soit se retrouver. Ele gosta e cada coisa sempre tem que ser lembrado. Se no seu trabalho Deus não está ali, não espera uma benção. Si tu n'as pas la notion de donner l'offrande, la dîme, l'action de grâce, faut Se pas você attendre não ça. tem costume de entregar ou dar
o dízimo ou uma oferta, não espera a bênção de Deus. Dieu est l'ami de celui qui se présente avec une offrande. Deus é o amigo daquele que sempre se apresenta com uma oferta a Ele. Alléluia. Amém. C'est quoi le vœu? O que é J'ai plus ou voto? moins 7 définitions. Eu tenho 7 definições. Oui, Jacob a fait un vœu. Sim, Jacó fez um voto. Le pasteur est en train de parler sur le vœu. O pastor está falando sobre o voto. Mais le vœu, c'est quoi? Mas o que é mesmo esse voto? Premièrement, Primeiramente, est une promesse solennelle faite à Dieu. é uma promessa solene feita a Deus. Feito mesmo. Parce qu'il y a les autres qui en portugais. Est une promesse É uma promessa. solennelle Agora, solene eu não sei. faite à Dieu. Feita a Deus. Solennelle. Vous l'avez déjà, moi. Solonial. Mas será que existe mesmo esse solonial? Tá. Bendita salo. Nga dissone na ngeza bendita. Só sabe se diz. Alléluia. Solonial. Comment tu as doute de ta langue? Alléluia. Amém. Tu sais que les langues sur la terre est une malédiction? As línguas na terra são maldição. C'est une malédiction, les langues sur la terre. São maldições mesmo. Quand les gens se sont réunis pour Quando as pessoas se reuniram para construir le meuble pour aller toucher jusqu'à là. aquele tour para Et tocar Dieu est até lá no descendu là, céu, confondu les langues. e Deus veio e embrulhou tudo. Chacun de parler une autre langue. E cada ficou falando a C'est sua une própria língua. malédiction. É uma Et maldição. pour sauver les langues, le jour de la Pentecôte, E o dia de quand Pentecoste, l'Esprit est descendu, quando o Espírito desceu, Dieu a dispersé encore les gens Deus foi também dispersando as pour pessoas apporter la bonne nouvelle. para trazer a boa nova. Le vœu, c'est quoi? O que eu voto? C'est une promesse très sérieuse. É uma promessa muito séria. Très sérieuse. Muito séria. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, Por isso que Eclesiástico disse: n'ouvre pas ta bouche de faire un vœu. não abra sua boca para fazer um voto. Si tu n'es pas à mesure Se você não tem capacidade de réaliser. de realizá-lo Et ou cumpri-lo. une promesse très sérieuse. Uma promessa muito séria. 3. 3. Est une promesse É uma promessa très puissante. muito poderosa. Très puissante. Poderosa. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, Por isso há muita gente, de jeunes gens, de jeunes garçons, de jeunes filles, blaguent avec le jovem mulher, jovem homem que está brincando com a vida. je t'aime à la folie. Eu te amo como quelqu'un louco. comment il peut être chéri, toi tu l'aimes à la folie? Como assim você ainda está namorando e você a ama de Je t'aime à loucura? la folie. Tu Eu sais, te toi, amo tu es le mesmo da soleil de ma loucura. vie. Ça, Você é j'oubliais o que le sol da soleil, minha c'est le mot vida. masculin. Aí você esquece E tu que o accepta sol é ça. masculino e você Tu aceita. éclaires comme le soleil. Ah, você ilumina como o sol da terra. Tu sais, toi tel que tu es là, Você sabe como que você é, do jeito que você é. tu es mon homme. Você é o meu homem. Ton nez ressemble à Abraham. O seu nariz é do Abraão. Abraão. Je te vois trop beau comme David. Eu te vejo muito bonito como Davi. Mentira. Alléluia. Amém. Tu sais, quand tu marchais, je te vois comme Sarah, la mère de... Quando você andava, eu te via como a Sarai, a mãe do Isaac. Sabia? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. J'aime beaucoup quand tu portes la couleur telle. Eu amo muito quando você coloca aquela cor. J'ai 40 questions d'un jeune garçon qui s'approche à une fille. Eu tenho 40 perguntas de um homem que quando está se aproximando a uma mulher. Il viendra avec des bonjours. Ele vai vir com bom dia. Il va t'apprécier souvent. Depois vai te admirando. Et
Il va même te dire que non, roba não lata que je connais. C'est que você aqui uma biga. Vai daqui para isso lá um susu. Ele vai até te falar que aquela roupa que você colocou, nossa, foi muito bom. Vestiu tão bem no seu corpo, hein? Alléluia. Amém. Nani mokonzi. Kobanga maloba na te. Não tema essas palavras. Kobanga maloba te. Não tema. Surtout TikTok azobe sabino, hein? TikTok. Aquele TikTok, meu Deus. Tá trabalhando, jovem. Alléluia. Amém. TikTok azobe. O TikTok está destruindo, gente. Nous sommes parvenus à l'heure Chegamos na hora d'épouser la femme, de casar com a mulher, non seulement par sa beauté, não somente pela sua parce qu'il a beleza, l'esprit de Christ en lui. pois ela tem o Espírito do Cristo em Nous ela. sommes parvenus à l'heure Chegamos na hora d'accepter l'homme dans le mariage, aceitar o homem no non casamento, seulement parce qu'il a l'argent, não somente porque tem dinheiro, parce qu'il est l'image de Dieu. pois é a imagem de Deus. Amém. Alléluia. Amém. À l'Europe, ma balle c'est Koufinyoso. Lá em Europa, os casamentos, nossa, já morreu. Morreu. Exa Não existe mais. et comme normal. Agora se tornou normal. Sokomoni mbala kangami na mwasi na ye. Se você vê um homem ainda ligado na sua mulher, C'est que baza famille chrétienne. quer dizer que são cristãos. Beaucoup d'assistants sociaux à Joshua bomano libala. Pois lá até o assistente social fala, Écoute yo pena. para com esse casamento. E quando não te encontra com a palavra de Deus, com Deus, Deus, famille nombreuse. e se você é de uma família de números, eu como números. E aí, depois de 6 meses tem que dar filho. Meu Deus. E Deus disse, Próspero, te dá força de dar mais filhos. Aleluia. Amém. Famille nombreuse. Uma família de número. E cada um vai receber 180, 180. Aquele que não trabalha vai receber 1.200 euros. Ela vai viajar se eu falar, continuando falando isso. Aleluia. Amém. Assistente social. Tá te falando de matar. E você já buscou a Deus. E na linha da sua família, você é a primeira que casou. Você tem que falar, não. Como que eu posso me separar com meu marido? E todas as mulheres que não têm homem estão sofrendo. Você não quer homem, mas você quer dar à luz. Criança. 50% E 50% dos homens mal, 50% da mulher mal. Não dá para separar. 50-50. Tudo mal. Anulado. Aleluia. Tu l'as passé Olivier. Vai perguntar para aquele pastor também. Aleluia. Amém. Oui, on pleure. Tá choramingando. Aquele Jesus que você recebeu lá na África não existe mais. Restez chrétien jusqu'à la mort. Permanece cristão até a morte. Le mariage est une décision temporaire. O casamento é uma decisão temporária. Cherchez le royaume. Busca o reino do céu. C'est la décision éternelle. É uma decisão eternal. C'est ça, les gens se trahissent par de vœux. É por isso que as pessoas sempre se traem pelos votos. Tu m'avais approché. Você se aproximou de mim. Você fez um voto. Ce sont des choses sérieuses. São coisas sérias. Où Dieu vous regarde. Onde Deus está observando. E quando você coloca Deus nas suas coisas. Imagina. Ele estava sentado de boa.
no seu trono de glória. Aí você fez entrar ele nos seus problemas. Deus conhece nosso amor. Il y a certains couples, certains amours, Dieu ne vous connaît pas. Alguns casais, Deus não conhece vocês. Desculpa falar a C'est tous verdade. les couples que Dieu ne connaît pas. Ce sont des couples problématiques. Hein? Aqueles casal que nunca conhece Deus são problemáticos. Le vœu, c'est quoi? O que é o voto? C'est une prière qui ne s'arrête pas É uma oração que nunca para, et que Dieu exauce. mas que Deus escuta. C'est une prière É uma oração qui ne s'arrête pas, que nunca se para, mais Dieu exauce ça. mas Deus escuta mesmo C'est assim. la prière qui est sur la table de Dieu. É uma oração que está na mesa do Senhor. Ce sont des prières que les anges prennent vite. São orações que os anjos pegam muito Ils rápido déposent e devant la vão table. colocar sobre a mesa do Senhor. C'est quoi le vœu? O que é voto? C'est une force d'un engagement solennel. É uma força de compromisso solenal. C'est une force É uma força d'un engagement de engajamento solennel. solenal. C'est une force É uma força d'un engagement de engajamento solennel. solenal. 7. 7. Le vœu O voto est un engagement é engajamento dans la durée. Dans la durée. Uma duração. Obrigada. Est responsable dans le feu. É responsável em fazer. Est un engagement dans la durée. É engajamento na duração Est responsable dans le feu. e responsável nos fatos. C'est ça le vœu. É isso o voto. Amen. Amém. Cette montre ne travaille pas. Esse relógio não está funcionando. 12h? 33. Tá, j'ai encore 20 minutes chez moi ici. Eu tenho ainda 20 minutos. Amen. Amém. Tu as compris les définitions. Você entendeu as definições, as 7 definições do voto? Maintenant, tu dois regarder ta vie. Agora você tem que enxergar a sua vida. Tu as fait le vœu où? Onde você fez o voto? Toute l'église. Toda a igreja. Nous allons présenter un vœu à Dieu. Vamos apresentar nosso voto a Deus. Si tu es avec nous, Se você está conosco, si tu marches avec nous, se você andasse conosco, ceux qui ont perçu se você nos dar dinheiro para comprar essas duas salas, se você nos dá dinheiro para comprar desse lado até a outro lado, e vão nos acusar sempre nos soldados, o policial. Alléluia. Amém. Dans la vie, il faut marcher avec des vœux. Na vida tem que andar, caminhar com voto. Dans tout engagement, Em todo engajamento, il y a 3 choses há 3 que coisas j'avais dit. que eu disse. On ne peut pas marcher ensemble Não pode andar ou caminhar sans pourtant être junto convenu. sem ter acordo. Sans pourtant être un accord. Sem ter acordo. Et tu feras un E accord você fará acordo avec Dieu com Deus pour cette année. para este ano. Qu'est-ce que tu veux Dieu fasse pour toi? O que você quer que Deus faça para você? Oh, celui qui fait un vœu, Ora, aquele que faz voto, c'est-à-dire il a besoin quer dizer que ele precisa d'un changement. de uma mudança. Celui qui fait un vœu, Aquele que faz il a voto besoin precisa d'une vie de progrès. de uma vida de progresso. Parce que tu ne peux pas faire le vœu en vain. Pois você não pode fazer voto em vão. Je fais un vœu. Eu estou fazendo voto. J'ai besoin d'avancer. Estou precisando avançar. Je fais un vœu. Eu estou fazendo voto. J'ai besoin d'être décidé. Preciso ser decidido. Je fais un vœu Faço voto d'avoir la joie para ter alegria, de créer mon entreprise. para criar a minha empresa. Si nous ne le faisons pas, Se não fizermos isso, ce sont les circonstances ou les événements qui décideront pour nous. são as circunstâncias e situações que vão decidir em nosso lugar. Et ne pas aussi faire le vœu n'est pas un péché. E não fazer voto também não é pecado. Ne pas aussi faire un vœu n'est pas un péché. Não fazer voto não é pecado. C'est un engagement. É engajamento. Il y a beaucoup de gens Há muita gente qui sont en train de créer une rupture dans leurs que estão engagements. criando uma ruptura
cultura nas suas vidas, nos Ils seus ne engajamentos. Não sabem. Ils ne savent pas Eles não sabem respecter la parole. respeitar a palavra. L'homme africain O homem a africano une difficulté tem uma de dificuldade respecter son de engagement, respeitar o seu de compromisso e respecter sa engajamento, parole. de respeitar a sua palavra. Oh Dieu, Oh, meu Deus. oh Dieu, Oh, Jesus amado. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Si nous ne le faisons pas, Se não fizermos ce isso, sont les circonstances são as et les circunstâncias événements e os eventos qui décideront pour que nous. vão decidir no nosso Il y a une maman lugar. dans la Bible, Há uma mãe na elle Bíblia, s'appelle Anne, se chamava Ana, la femme de Elkanah. a mulher do Elcana. Le jour elle a fait un vœu à O Dieu. dia que ela fez voto a Deus, Si tu me donnes un fils, se você puder me dar filho, je te donnerai. eu te darei, te entregarei. Et Dieu a exaucé. E Deus escutou a sua oração. Et Samuel, il fit le premier grand prophète de la Bible. E o Samuel era o grande profeta Il da faut Bíblia. marcher avec des vœux. E tem que começar com voto. On ne peut pas marcher qui bout avec Dieu comme ça. Não pode andar ou caminhar com Deus em vão. C'est un Dieu qui se respecte. É Deus que se respeita. Il est beau parmi les 1000 hommes. Ele é o mais lindo entre 1000. Avant Jésus ou après Jésus, il ne faillit jamais. Antes de Jesus e depois de Jesus nunca falhou. Il faut qu'il y ait un accord avec lui. Convém ter acordo com ele. Combien ils ont détruit leur vœu à Dieu? Quantos destruíram os seus votos com Deus? Simple engagement. Simples engajamento, Que um vous simples avez engajamento introduit Dieu. que você colocou, Je ne introduziu cesserai Deus. jamais à te donner ma dîme. Eu nunca pararei de te dar o meu Tu as dízimo. préféré d'envoyer l'argent au Congo, en Angola, et Dieu souffre pour toi. Aí você preferiu enviar o seu dízimo, dinheiro em Angola e Deus está sofrendo por causa de C'est você. lui qui est la source de te donner la force de se réveiller. Ele é o Deus que te dá a força do fôlego para você se levantar, acordar de manhã. Les gens abusent comme ça leur engagement. As pessoas abusam dos seus engajamentos. Anne était inconsolable. Ana era inconsolável. Un jour, elle pria à Dieu. Dia ela orava a Et Deus fit un vœu en disant, e fez voto a Deus quand dizendo, tu lis 1 Samuel 1:11, tu trouveras quando ça. você lê o livro de 1 Samuel, Le vœu doit être volontaire et responsable. voto tem que ser voluntário e responsável. Très important. Muito Le vœu importante. doit être Voto tem que ser volontaire voluntário et responsable. e responsável. Je prends l'engagement. Eu tomo engajamento Il y a qu'au soco l'église. de lavar ou limpar a igreja. Prends l'engagement. Eu estou tomando esse engajamento Il y a qu'au ça la protocole. de fazer o protocolo da Il y a qu'au ça igreja, la paternelle église. de ser patrocinado da igreja. Dans le bas qui bouille. Eu disse o seguinte: Bateau ne soit partenaire. todo aquele que são patrocinador, Sauf que tu as 500. se você paga a sua casa 500, agora você faça como se fosse 600. E quando você está tirando, automaticamente Olongoli mbongo église. você tira o dinheiro da igreja. Alléluia. Amém. Les vœux non accomplis Voto não cumprido sont des sources de conflit entre Dieu et l'homme. são fonte de confusão entre Deus e o homem. Les vœux non accomplis Os votos não cumpridos peuvent faire que l'Éternel ne marche pas avec toi. pode fazer que Deus nunca mais anda com você. Je me fais comprendre? Alguém Les entende? vœux non accomplis. Os votos não cumpridos Et comme ça, la kenzamba tambola na yote. pode até fazer que Deus nunca mais andar com você. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jephthé. Há homem na Bíblia que se chamava Il y a Jefté. aussi des vœux insensés. Há também votos Baveux à Bouzoba. em sentido. On dit que ça la mesure te besoin s'y élever. Você sabe que você não pode, mas você faz assim. Batelingai. Deus, se você me Aquele que proteger, ganha bitumbawana. que eu vou ganhar aquela luta. Songa. Quando eu vou votar, Oya kobima liboso na mboka. aquele que vai sair a primeira pessoa Não, pensa aí, da cidade, eu vou te dar e te entregar E mutu azomba como liboso mwana e mwa mwasi. sacrifício. E a primeira pessoa que saiu foi
uma mulher. Toute la Bible et tous les commentaires ont dit que c'est un insensé. Agora, em toda a Bíblia, todo mundo chama C'est ele pourquoi le vœu est volontaire insensé. et responsable. Por isso que o voto é responsável e voluntário. Faut pas faire des vœux insensés. Não pode fazer voto sem sentido. Alléluia. Amém. J'ai été pesé pour terminer l'argent de ces chaises. Foi pesado para terminar o dinheiro dessas cadeiras. Les gens ont fait des vœux marcados. As pessoas fizeram votos marcados. Et attention avec des vœux publics. E cuidado com votos públicos. Et mentionnés dans les annales. Mencionados nos arquivos. On est allé prendre l'engagement. E foi fazendo engajamento. Il y a plus ou moins 15 personnes n'ont pas manifesté. Há mais ou menos 8 ou 9. 8 ou 9 pessoas. Ils avaient pris de grandes sommes. E eles aceitaram grandes Pastor, valores. ele que sabe. É o pastor que sabe. Você Você não fez voto comigo. Eu também contribuo muito. Mais do que mais pessoas. Eu também preciso de bênção. Aleluia. Amém. Quem é o rei? Quand tu signes un vœu, quando você assina voto, ne tarde pas pour l'accomplir. Não demora para cumpri-lo. É como se você pegou o dinheiro. Aí você tem uma dívida daquela mamãe Kelemba. Compreende, asa congolaise. A école de portugais. Kishikila. Wana Congo, wana Angola. Kishikila. É Kimbundu. Baluka on a portugais até. Na français quand même il retourne. Ah. Empréstimo. Empréstimo, tá? Ah? É consórcio. Consórcio. Pode ser. Pode ser. Consórcio? Consórcio. Consórcio. Nous devons changer les dictionnaires portugais. Il y a au moins chaque année du mal. Hein? Batangola ba ambre bino. Esse quanter. Esse quanter. Não pode falar isso. Alléluia. Amém. Nani mokonzi. Jesus. Glória a Dieu. Amen. Amém. Bien-aimé. Bem amado. Há algumas mulheres que fizeram voto sem sentido. Ela está na casa do casamento, mas falou que não vou dar filho agora. Que tipo de voto é esse? Para que você casou? Como mamelo? Se torna aquele mamelo? Agora mostrando uma cara de séria. E esse tipo de vacina, aproveita para dar filho. Quando vai chegar a quarta dose, aí imagina. Que Deus te faz Imagina as doses de vacina que está chegando, talvez vai parar. Não, em nome de Jesus, não. Não pode. Não pode. Os votos sem sentido, você conseguiu uma gravidez e você tira. Nossa. E as pessoas vão falar, nossa, tá dando filho depois uma escada. Ninguém vai comprar descartável para você. Para você temer de fazer a sua vida. Você foi tirar a gravidez e foi pego de corona e você fica lá no hospital. Aí imagina. Vai morrendo olhando. Aleluia. Amém. Não.
Tu ne peux pas être dans le mariage. Não pode ser no casamento Personne ne l'a basé. e você tirando a gravidez. Ça se devait sensé. São Mukolo voto kona em posa na sentido. mo eyate. Agora, o dia que você vai precisar de um filho que não vem. Principe. Deus é um Deus de princípios. Yo posa chérie, aujourd'hui mo kelongo. E você que é só uma namorada e você foi tirando a gravidez. Agora, aproveita para dar filho. Aí pegou, vai dar. Se o yebisanga. Agora imagina, Ki makang. estão ainda em concubinagem e conseguiu uma gravidez. Tira, Aboti ba suspension ba longo para Brasil. aí tirou, tomou suspensão e sai do Brasil para nunca mais aparecer as pessoas. Tika oyiba mikolo vaccin so pesa basé mbambong top osu. Agora para de roubar porque as vacinas estão dando gravidez Babinga rápida. ngo terceira dose a reforço. Se chama de terceira dose de reforço. Não sou que conta para esse reforço. Quando entra e dá força. Não sacane. Ah, Jesus. Nani mo konzi. Jesus. Constala ka ba ve sensete. Não faça voto sem sentido. Ba ve musu mbali basala ka ona. Há voto que outros homens também. Não leso na kote. Eu não vou comer mais aqui nesta casa. Koliate. Não come La makabino mesmo. ya linga ka chango penda. Ko chape. O to banda mute tona nsungu nyonso. Sasaya ya. Coloca tudo na panela e come tudo. E ele à noite ele vai se levantar como Nicodêmio e vai Ale o batam. e vai comendo escondido. Alléluia. Amém. Oh. Para ba ve sensete. Voto sem sentido. Alléluia. Amém. Para ba ve sensete. São votos sem sentido. Ona la na salon mikolo santinga. Eu não vou dormir mais com você, vou dormir lá na sala mesmo. Ola linga ka tanda ko. Você está dormindo dentro da casa, não é? Sura bina la nukuna salon la nukuna. Agora, se eu vou te... Vou lá na sala, eu vou te acompanhar lá. Alléluia. Amém. Eu vou te seguir lá. Sensé. Há votos muito sem sentido. Va-t-il au thème de la famille? Vai a partir do altar da família. Alléluia. Amém. C'est très important. É muito importante. Ba ve mususu sala ya omoni basi bazokimo. Ni bali bazokimo. Há alguns votos que você fez da vida e você vai perceber que mulher e homem estão sempre fugindo de você. Eu vou casar quando vou ter 35 anos, 45. Mabala ba 24, 25 ezoela. Ya to che boto ya mai, ya nini. Agora, se você se forçar e a cara vai mostrar que realmente você está velha. Tá brincando, hein? Aproveita que você ainda está jovem. Flor. Aleluia. Amém. Na ebitro. Conheço muito. Aleluia. Amém. Olinga como abe kirinas nani na. Você quer se tornar um padre? Vai lá, naquela igreja. Alléluia. Amém. Que Dieu vous purifie au nom de Jésus. Que Deus purifica-os. Maintenant, je suis à la conclusion de mon Agora, message. estou chegando na conclusão ou na Ce que finalidade. Jacob a fait, O que o Jacó a fez? fait l'alliance dans la prière. Ele fez uma aliança dentro da sua oração. Alors, c'est ici. Ele disse, é aqui, neste lugar. Il a taillé des pierres. Ele arrumou as pedras. Il a monté un monument. Ele postou uma coluna. Et il a nommé sa maison de Dieu. E ele chamou da casa de Maison Deus. de l'Éternel. Casa de Deus. C'est quoi la maison de l'Éternel? O que é a casa de Deus? C'est le centre de la vie sur la terre. É o centro da vida sobre a terra. Il dit c'est ici la maison de Dieu. Ele disse aqui é a casa do Senhor. Nous allons faire le vœu ici. Vamos fazer
voto aqui. Pourquoi? Por quê? Parce que l'église Pois a igreja est le centre de la vie de toute la terre. é o centro da vida de toda a terra. C'est l'adresse de toute bénédiction. É o endereço de todas as bênçãos. C'est la joie de l'éternel. É a alegria do eterno. C'est la gloire de Dieu. É a glória de Deus. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. É um lugar de encontro com C'est Deus. pourquoi quand tu foules tes pieds à l'église, Por isso, quando você coloca pisa il aqui, faut faire attention. você tem que tomar Ce n'est pas cuidado, un lieu ordinaire. pois não é um lugar C'est le ordinário. lieu de rencontre É um lugar de encontro entre le créateur et la créature. entre o Criador e a criatura. L'église n'est pas le lieu de retrouvailles. A igreja não é um lugar de N'est encontros. pas le lieu de blaguer avec les femmes ou les hommes. Não é um lugar de brincar com homens e C'est le lieu mulheres. de la présence de Dieu. É um lugar da presença Quand de je Deus. viens adorer Dieu, Quando eu vou adorar a Deus, quelque chose se renouvelle en moi. há uma coisa se renovando em Parce que mim. la Bible dit, Pois a Bíblia celui diz: qui tourne le regard, aquele que torna os seus il est olhos, rayonné de gloire ele está reonando dans da la glória. maison de Dieu. Pois na casa de Deus, Et David, il a fait un vœu. e David fez um voto: Moi, eu j'habiterai eu à la habitarei maison de na l'Éternel casa do Senhor pour toujours. de toda a minha vida. Pourquoi? Por quê? Parce que la maison de l'Éternel, Pois a casa do c'est Senhor le centre de la vie é o centro da vida de toute la terre. de toda a C'est terra. l'adresse d'une É o bénédiction. endereço de uma bênção. Quand tu viens à l'église, Quando você vem aqui na c'est pour igreja, arracher une é bénédiction. para arrancar uma C'est bênção. pour retourner É consolé. para recuar consolado. Ce n'est pas le lieu où quand vous venez, tu es énervé. Non. Não é um lugar onde você vai ficar se tornar nervoso. C'est pourquoi nous, les Por isso, prédicateurs, nós os pregadores nous sommes là pour te donner la joie que tu manques. somos aqui para te entregar uma alegria que você não tem. Un bon Um prédicateur, bom pregador il ne prêche pas pour communiquer la não connaissance, prega somente para comunicar o il conhecimento, prêche pour communiquer la vie. mas ele comunica uma vida. Lorsque la vie pregando. entre en toi, Quando a vida entra em il você, a fait l'alliance ele fez uma à aliança l'église. na igreja. C'est pourquoi Por isso, tu ne peux pas rester quelque part. você não pode On continuar est no en train de lugar parler le mal pour ton église. enquanto está falando mal da sua igreja. C'est l'adresse pour ta bénédiction. É um endereço pela sua C'est bênção. le monument que Dieu a placé pour toi. É uma coluna que Deus postou para você. Et tu ne peux pas faire de ta maison le lieu. E você não pode transformar a sua casa um C'est lugar. la maison de Dieu. É a casa de Deus. Alléluia. Amém. C'est très important. É muito importante. Quand tu as quitté de chez toi, Quando você saia da sua Être casa consolé. e para ser que je peux être consolado, consolé. que eu estou indo para ser C'est consolada. ça la maison de Dieu. É isso a casa de Deus. C'est ici. É aqui. On l'appelait auparavant Foi chamado antigamente Bethel. Betel. Betel. Et quand Jacob est parti, E quando Jacó foi, il était toujours dans l'ignorance. ele sempre foi, continuou na Il ne savait pas que ignorância. le lieu, Dieu était là. Ele não sabia que aquele lugar Deus Dieu n'est estava pas dans ali. un lieu très sale. Non. Às vezes, se você está Dieu num n'est pas lugar, dans un lieu très sale. Deus não está no lugar sujo. Dieu est dans un lieu très propre. Deus está num lugar muito limpo. Marcher dans la crainte de Dieu. Caminha no temor de Deus. Vivre dans la crainte. Viva no temor. Et tu toucheras 2022 à la fin. Você vai tocar o 2022 até no La seu final. manière que tu es en train de conduire ta vie, Da maneira que você está conduzindo a c'est sua la vida, manière que tu es en train d'être qualifié pour ta é bénédiction. a maneira que você está sendo qualificado pela sua bênção. Moi, je fais un vœu avec Dieu. Estou fazendo um voto com Deus. 2021. Em 2021, Je disais à Dieu, eu dizia a je veux Deus, jeûner 40 jours. eu vou jejuar durante 40 Et vous allez dias. m'ouvrir des portes dans le monde E entier. você vai abrir as portas em um mundo inteiro. Après 40 jours, E depois de 40 nous dias, étions dans le confinement. estávamos no confinamento Et j'étais à la quarentena. maison. Eu estava em Je casa. priais à Dieu. Eu orava a Deus. Après le confinement, Depois do Dieu confinamento, m'a ouvert des portes dans le monde entier. Deus abriu a porta em todo Il m'a lugar donné no des mundo. relations que je ne savais pas. Ele me abriu, me deu um relacionamento que não tinha. Parce que j'avais fait un vœu. Pois eu fiz um voto. Lui aussi m'avait dit, Ele também me si disse: tu me respectes, se você me Moi respeitar, aussi je te respecterai. eu também te j'ai respeitarei. respecté Dieu. Eu respeitei a Et Deus Dieu m'a e respecté. ele também fez o mesmo. Le respect de Dieu, O respeito a il va Deus, t'honorer au vu de tout ele le vai monde. te honrar Todo no mundo solo das meterá de pessoas. papo da E benedição. todo mundo vai te indicar Oh, para oh, te Jesus é abençoar. maravilhoso. Oh, Jesus é maravilhoso. merveilleux. Jesus é Cette maravilhoso. Este Dieu ano, va libérer de grâce. Deus
vai liberar des graças, bénédictions, bênçãos, des mariages. casamentos. Oh, des enfants viendront. Vai chegar crianças. de Jésus. Em nome de Il Jesus. faut faire un accord. Convém fazer um Des acordo. personnes ne peuvent jamais marcher. Duas pessoas não podem caminhar Só porque junto. tem uma convenção. Se puder, tem uma Il convência. faut lui dire. Tem que dizer. Lui aussi te dira Ele também vai te ce dizer que tu feras. o que você vai Il fazer. n'a pas besoin de beaucoup de choses. Ele não precisa de Il a muita besoin coisa. que tu le crains. Ele só Tu precisa do l'honores. seu temor, Tu da acceptes- sua honra. Tu acceptes ta dîme. Você aceita Tu dizer respectes ta dîme, tu que respectes você ton offrande. aceita, respeita o seu dízimo. Tu ne peux pas venir adorer Dieu main vide. Não Non. pode adorar a Deus com mão vazia. Parce qu'il est Dieu qui parle à l'heure de l'offrande. Ele é um Deus que fala na hora da oferta. Alléluia. Amém. Dieu est merveilleux. Deus é C'est maravilhoso. ici, É aqui, la maison de Dieu. a casa de Deus. La maison de Dieu. A casa de La Deus. maison de Dieu. A casa de Il a Deus. pris l'huile. Ele pegou Il a azeite, oigné l'huile. derramou. Même il est parti là-bas. E ele foi. Il a fait 14 ans. Ele fez 14 anos. E de retour. E voltando, On l'a fait retourner encore. ele foi voltando. Zonga bisika wana. Volta naquele lugar. Omaka yo moko nzambe aza wana. Enquanto Deus estava ali mesmo. Mais sikoyo. Mas agora, Habite na zako banga Esaú. estava com medo do Quando Isaú, ele meu bate irmão. toda nesse aí. Pois eu roubei a sua Mutu direito nyonso de ayiba droit de mais nesse velho. na yo. Todo aquele que Eu sou roubou songa o na seu kombo na direito Yesu. de mais velho está Yonde voltando em nome de Jesus. Yonde faut régner. Você que Yonde tem que faut que reinar. liboso. Você que tem que ir C'est além. ici à Dieu. É aqui que tem Deus. La maison de Dieu, A casa de Deus c'est le lieu de la présence de Dieu. é o lugar da presença de C'est le Deus. lieu où je crains Dieu. É o lugar onde eu C'est temo a Deus. pourquoi Por isso, tout ce qu'il y a à l'église tudo aquilo que está na est igreja sacré. é sagrado. Est sacré. É sagrado. Donc tu ne peux pas laisser même ton enfant. Ah non, pasteur. Você não pode até deixar sua criança subir em cima da cadeira do Même pastor. les tsangu tu beta wana est sacré. Mesmo aquele instrumento da música que estávamos fazendo, Aleluia. é para Deus. Nous devons faire l'engagement. Devemos Tu fazer um seras seul engajamento. avec Dieu. Você vai estar sozinho com Deus. Seul avec Dieu. Sozinho com Deus. Seul avec Dieu. Só com Tu Deus. dis Dieu, j'ai besoin de marcher avec toi en Você fala, 2022. Deus, eu quero caminhar com você Voilà, nesse 2020. voilà, Olha, voilà. olha, Qu'est-ce que tu dis olha. pour moi? Mas Deus vai te perguntar, Dans o que você faz para mim? É uma Oh, convenção. yes, Loba, déjà, Ele nous fala, sommes você fala. Enquanto ele já fez muita coisa para você. Alléluia. Amém. Kotambola na nzambe leki nyonso. Caminhar com Deus é mais do Kozala que na tudo. nzambe leki nyonso. Estar com Deus é mais do que tudo. On a sim nos a vérité. Kozala na nzambe. O que estou falando é verdade. Estar com Deus é mais do que tudo. Na salaire nini yango ozo vive ozala certain kitoko boy. Soki nzambe te. Qual tipo de salário que você está ganhando e estar em boa saúde assim? Tala ndenge nzambe akomisi. Olha como que Deus te fez brilhar. E este 2022, e você vê, Nous sommes não é venus brincadeira. renouveler l'alliance. Viemos para renovar a aliança, Renouveler la confiance. renovar a confiança. Comment Dieu t'avait trouvé en 2021? Como que Deus te encontrou em Tu 2021? étais trop dur. Você era muito Tu duro. étais arrogant. Você era muito arrogante. Alléluia. Amém? Nani mokonzi. Isso. Un accord. Um acordo. Nebo sala accord na chérino. Do jeito que você se fez um acordo com seu namorado, Ndenge fosa. com a sua mulher, é do mesmo jeito que você vai fazer com Deus. Ele foi dito aqui: Soki obatelinga. se você me Pe proteger nazoki na ndako ya tata. e eu recuar na casa do meu pai, Le Dieu de l'alliance. o Deus da aliança, Moi, Jacob, eu, Jacó, peso dim nanga. eu vou te entregar o meu dízimo. Po abotami na famille ba yo pesa dim. Pois ele era nascido numa família que sabia dar dízimo. Toute première vœu dans la Bible. Todo primeiro voto na Bíblia, Na lingue po sala vœu wana. eu gostaria que você também fizesse a mesma. Po na ba faire na yo. Para os seus Para a negócios, família, eu. para a sua Para a família, relação, para o eu. seu relacionamento, Para a progressão, para eu. o seu progresso, O sala vina que nza. você faça um voto com Ale yo moko Deus. chaque jour bana ko arroser malobolo. Agora você vai regar todo dia as palavras que você pronunciou a Et Deus. le 31 décembre. E o dia de 31 de dezembro, Soki tozana na Amsterdam na ebite. se nós teremos lá no Amsterdã, não sei. Soki na ozana yo na Canada na ebite. Se eu vou estar com você lá em Canadá, não sei também. Alléluia. Amém? Ah,
Dis-moi que Canada. Espírito de Canadá. Alléluia. Amém. Nani mo conte. Jesus. Soki na ozala na yo na Amsterdam. E se eu estarei com você lá em Amsterdão, Soki na olha na Noel. talvez que eu vou festejar o Natal com você. Alléluia. Amém. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Você está entendendo o que eu estou te falando? Nous allons passer 12 jours de jeûne. Vamos passar 12 dias de jejum e Wana oração. lukelo makamuna nzambe te. E não procurar problema com Deus. Ozala difficulté au jeûner. Pois eu sei que você tem dificuldade de jejuar. Na longoni yango 18 heures. Agora eu estou tirando de 18 horas. meu dia. Eu vou colocar em meu dia, até meu dia. 0 heures à 12 heures juste. De meia-noite até meu dia. Você peli? Agora você ficou feliz, né? Você peli? Ficou feliz agora? Esther. Jesus. Amen Esther. Toyokani? Amém. Tidu? Até meu dia. Engagement na nzambe na yo na prière. Faça um engajamento com Deus na sua oração. Mercredi tozao. Quarta-feira estamos aqui. Jeudi tozao. Quinta estamos aqui. Vendredi tozao. Sexta também. 3 jours. 3 dias aqui. Le 20, né? Tu le 20 Até o dia 20 e vamos acabar. Journée moko zo jeûner. Um dia somente que você vai jejuando é para o seu janeiro. O segundo dia Et dernier jour, e o último dia. nous allons poser des monuments E vamos postar monumentos comme hôtel como altar qui va suivre tes engagements. que vai seguir os seus engajamentos. Qu'importe quelle offrande tu vas amener. Não importa a oferta que você vai trazer. Et ça sera une ambiance de prière. E vai ser um ambiente de oração. Que mon Dieu vous bénisse. Que meu Deus te abençoe. Acclamons Jésus.